Olá, queridos estudantes, primeiro ano, ensino médio, mediação tecnológica do estado de Rondônia. Sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento para se interagir com vocês, ok? Olha, vamos continuar falando um pouco. Agora, a mitologia. Já sabe o que significa mitos? O que significa mitologia? Iremos ver 3 culturas, né, no âmbito da mitologia. Tá? Vamos lá para a nossa aula de hoje, olha aí. A consciência mítica, mitologia grega, mitologia romana e a mitologia nórdica, gente. 3 culturas mitológicas as quais iremos analisar hoje. Primeiro vamos ver o que é consciência mítica. Depois a mitologia grega, em seguida a mitologia romana. E lá no finalzinho da nossa aula, né? Mitologia nórdica, gente. Dentro desse parâmetro tem 2 habilidades. Gente, as nossas habilidades, como você já sabe, elas vão de encontro com a BNCC. Olha só, e elas estão lá no nosso novo referencial curricular do ensino médio do estado de Rondônia. EM significa ensino médio. O 13 significa que pode ser usada a habilidade tanto no primeiro ano, quanto no segundo, quanto no terceiro ano do ensino médio, ok? Pode ser usada nos 3 anos. CHSA significa Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E o número 1 é a competência 1, 01 é a habilidade 1, ou seja, esta habilidade está de acordo com a competência 1. Olha só a segunda. Essa habilidade é a habilidade 4, que está de acordo com a competência 1. Então, são 2 habilidades dentro desse parâmetro, apenas para grau de compreensão. Agora, essa habilidade, vocês têm possibilidade de analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão e à crítica de ideias filosóficas. E processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Colocamos aqui a mitologia para vocês nesse âmbito. A segunda habilidade, analisar objetos e vestígios da cultura material, né, física e imaterial, que é a contada, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Por isso colocamos 3 mitologias. Veja bem aqui, no âmbito da mitologia, galera, vem aqui comigo. No âmbito da mitologia, iremos apresentar primeiro a consciência mítica. O que é? Consciência tem a ver com o quê? Com a nossa consciência, com a nossa análise? Será isso? O que é consciência mítica? Ou seja, a consciência em si está relacionada com o pensamento no âmbito da mitologia, tá bom? Ou seja, tudo aquilo que eu vou explicar, as questões dos fenômenos da natureza, as questões dos deuses, as questões que envolvem as divindades, né? Os semideuses, as questões dos fenômenos que envolvem algo que ocorreu ali, questão do sobrenatural, que é a interação entre o ser humano e isso, posso chamar de consciência mítica. Tudo aquilo que eu vou explicar pelos mitos é uma consciência mítica. Por outro lado, olha só um exemplo. Se eu estou lá num jogo de futebol, dentro do estádio, aí eu estou analisando e falando, tem um narrador, todo mundo comentando, gritando, etc. Aquela consciência que está ali pairando é consciência de futebol, de esporte. Entenderam essa questão? Então eu estou naquele âmbito, naquele parâmetro. E trazendo para cá, se eu falo de mitologia, de histórias criadas, né, imaginadas, que não precisa de comprovação, é consciência mítica. E trouxe 3, romana, né, grega e nórdica. Vamos ver cada um, essas consciências, o pensamento mítico, os mitos, a mitologia, ela vem ao longo da história, pode perguntar aos professores de história aí, que
traz a sociedade vem abrangendo ao longo da história e trazendo essa cultura. Isso é como se fosse uma cultura local da pessoa, como foi falado, material e imaterial, ou seja, é uma palavra colocada de gerações em gerações oralmente, verbalmente falada. Então vamos lá, olha só. A consciência mítica. O mito é a forma mais remota de crença, que por meio do qual os povos se relacionam com quem? Sobrenatural, algo diverso. O mito está impregnado do desejo humano de afugentar a insegurança. Olha, gente, os temores, né? As angústias diante do desconhecido. Ou seja, eu não vejo, né, o sobrenatural, mas é algo desconhecido. E do perigo da morte. Então, os mitos estão relacionados a isto. Além do mais, eles, né, os mitos, os relatos míticos, se sustentam pela crença em forças superiores, cuja existência não precisa ser comprovada. Veja bem, ó, um ponto fundamental dos mitos, tá? São elas que protegem ou ameaçam, recompensam ou castigam. Então, essas forças, né, que afugentam o ser humano. Coisa boa, coisa ruim, etc, etc. Agora, olha só, vem aqui comigo. Dentro do parâmetro da etimologia, veja bem, dentro do âmbito da etimologia, aqui, ó, etimologia é a origem da palavra em si. Vocês podem perguntar às professoras da língua portuguesa e ver o que é a etimologia das palavras. A etimologia dos nomes, por exemplo, o nome Hélio, né? O nome Hélio significa sol, a sua origem. Tem até o gás hélio, né? Originado do sol. Ou seja, eu já pesquisei e analisei o que significa meu nome, a etimologia dele. Agora façam aí vocês mesmos. Façam essa experiência, pesquise a origem do nome de vocês. O que significa o seu nome em si, a etimologia dela? Como surgiu, como foi dado o seu nome? Então coloque, né? Cada João, Juca, Joaquim, Maria, Priscila, Débora. Então vocês têm um significado, é só pesquisar. Façam esse exercício. Procure, quando vocês estão construindo o conhecimento, façam um vocabulário daquele texto, das palavras que vocês ainda não conhecem e vão pesquisar. Pois para se tornar um bom sábio, né, um bom sabedor das coisas, no mínimo você tem que saber 3, 4, 5 palavras por dia, diferentes daquilo que você ainda não aprendeu. Então comece pelo seu nome, né, pesquise. E no âmbito do mito, olha só aqui, ó, mito. Vamos lá, a etimologia do mito? Vamos lá mais perto, olha lá. A sua maneira etimológica, ela vem do grego, que significa mitos. Que a palavra em si, ó, palavra expressa. Então, expressando, narrado. Ó, a palavra grega é narrativa. Porém, ó, a consciência mítica é predominante em culturas de tradição oral. Olha só, galera. Que transmite o conhecimento verbalmente. Veja bem, o que quer dizer transmitir o conhecimento verbalmente? Inclusive, vem aqui comigo. Na língua portuguesa, vocês aprenderam, né? Ou seja, um texto, uma oração verbalmente. Um texto, né? Uma informação, uma comunicação verbal. Vocês já começaram a falar, ó, estou falando aqui verbalmente, tá? Não estou escrevendo, né? Mandando para vocês um e-mail, né? Uma mensagem, etc. Mas é de maneira verbalmente. Ou seja, os mitos, eles chegam até nós aqui de maneira verbalmente, oralmente, de geração em geração, tá? Então, é mais ou menos essa ideia. Os povos tradicionais, ó, os quilombolas, os indígenas, né? As comunidades indígenas, que mais? Comunidades rurais também, meus pais também contam muitas histórias mitológicas. Por exemplo, a minha mãe, quando dava aquele trovão alto, chovendo, aí eu perguntava, mãe, o que está acontecendo lá no céu? Ela diz, ó, é o papai do céu, tá dando bronca em alguém. É mais ou menos essa ideia. Olha, veja bem, é uma narrativa fabulosa, imaginária daquilo que está acontecendo. Ela me deu uma resposta ali naquele momento. Outra maneira, quando está chovendo forte, aquela ventania, ela amarrava um guardanapo no pé da mesa. Eu digo, para que isso, mãe? Ela dizia,
para amenizar, é uma simpatia, né? Uma lenda para amenizar o vento forte, para nós ficarmos protegidos. Ou seja, são culturas, ela trouxe aquilo lá dos pais dela, que trouxe dos pais deles e etc. De geração em geração, de outros países, né? Que o Brasil foi colonizado por alguns países. Pergunte do professor de Geografia e de História, verdade? Então vamos lá, continuando, além. Além do mais, quando os mitos são examinados racionalmente, ó, pela razão, ok? Então, chega-se à conclusão de que não passam de lendas. Olha só, aquilo que a minha mãe falou, ela sabendo ou não, são lendas, né, imaginadas. Histórias fantasiosas, portanto, inverossímeis, né, que não tem um verdadeiro. Para os gregos antigos, os povos indígenas e outras comunidades tradicionais, vejam aqui, ó, trata-se da maneira como se responde as perguntas sobre a origem dos deuses e do mundo. Então, o mito, ele servia. Você sabia, olha aqui, vem aqui comigo. Antes da filosofia, olha só, um alô aqui para o professor Vitor, né? Um grande abraço, Vitor. Tudo de bom para você. Ó, antigamente, para se explicar antes da filosofia, ó, racionalmente, antes de ter essa questão racional, eles usavam os mitos para explicar as coisas. Então, tudo que vinha a resposta do mundo era a questão dos mitos. Ó, vamos contar uma história. E vocês aí podem criar um mito. Vamos lá para a prática? Olha aí. Se juntem, né, em grupos aí, vocês podem se juntar. Um colega viu um fenômeno ali quando vinha ao caminho da escola, né, lá na trilha, ou na estrada, ou no asfalto, etc. Eu vi um vulto passando. Não identifiquei o que era. Um exemplo, tá? Aí eu reúne com os colegas e diz, ó, eu vou contar uma história, o que aconteceu. Então eu ia passando lá na trilha e ia aparecer um vulto. Eu vou chamar esse vulto de vento, né? Algo invisível. Algo que passou por mim para dar um aviso. Aí eu já criei um mito, né? Uma história. Não precisa comprovação. Né? Não precisa negar, eu não vi, etc. É mentira. Não. É um mito. Então o mito é uma narrativa imaginária. Eu estou imaginando. Eu vi o vulto, agora eu estou criando a história para explicar para vocês. É assim que funcionam os mitos, ok? E os gregos, romanos e nórdicos, e depois nós, a gente vai ver também os nossos mitos aqui do Brasil e do estado de Rondônia, na verdade, eles também contavam, né? Tinham essas narrativas para inventar suas histórias imaginárias e bem legal, porque forma a cultura, a crença, né? A fé naquilo que é contado, narrado oralmente, né? Verbalmente. Vamos lá, continuando, olha aí. Os mitos vividos é uma verdade que não necessita de quê? De comprovação. Viu que você contou o seu mito aí, sua história? Então, é verdade, pronto. Né? Não tem uma comprovação, porque isso caracteriza como mito. Porque o critério da adesão ao mito é uma crença, gente, ó, a fé. Você acredita e pronto. Tá bom? O mito é uma intuição compreensível da realidade, cujas raízes se fundam nas emoções e na afetividade. Então é algo sentimental, algo que você vai além, né? Veja bem agora, olha aí. Vem aqui comigo. Agora vimos já a consciência mítica, né? A consciência mítica é o quê? Resumidamente, é eu pensar o mito, né? Pensar de maneira mitológica. É claro que eu não vou... claro que você não vai fazer isso, ok? Só pensar de maneira mitológica, consciência mítica, tá? Ou seja, é algum momento que você vai usar a história do mito para explicar algo até da realidade de vocês, tá? Em alguns momentos, não pode ficar só na mitologia, né? Mas ela é legal para você contar histórias. Imagine você um contador de histórias aí na sua comunidade. Empreender isso na sua vida, né? Bem legal. Ou seja, um agente social para empreender, né? Contar história para as crianças da comunidade local. Isso é um fato, isso é uma realidade que pode ocorrer. Muito legal, tá bom? Agora vamos lá, mitologia grega. Vocês vão perceber, gente, que as culturas, né, as gerações, elas vão mostrando cada distinção das suas mitologias, tá?
porém tem algo em comum, que é uma narrativa imaginada, né, criada. Por exemplo, a filosofia surgiu na Grécia Antiga, durante o século VII a.C. Essa afirmação não pretende significar que em outros povos e culturas existiam elementos filosóficos, por exemplo, no Egito, né, na Índia, no mundo árabe. Então, existiam outras culturas com elementos de filosofia. Só que a Grécia, quando se fala de filosofia, a gente vai para lá, isso é cultura já criada, né? Naquele momento, os gregos já cultivavam uma forma de pensamento que se costumava chamar de pensamento mítico ou mitologia. Muito interessante isso, né? Vamos lá. Um pensamento baseado em narrativas que relacionavam os vários aspectos da realidade, procurando dar sentido para a totalidade das coisas. Por exemplo, o mundo, os seres humanos, os amores, as guerras. Veja bem, ó, mitologicamente falando, ó, um exemplo do amor, né? Vamos trazer aqui os amores. A lua hoje é um símbolo, né, do casal. Aí as pessoas dizem, ó, é a mitologia, tá? É imaginária, né? Alguém criou essa fantasia de que a lua é um momento romântico para o casal. Muitos casais se encontram à noite ao luar, lua cheia, muito legal isso. Mas só um exemplo atual de que surgiu, né? E os gregos, eles já começaram lá, essa ideia, tá? De que os astros, os monstros, né? As criaturas, os seres humanos, o sobrenatural, envolver as questões, né? Das guerras, etc. Então, criaram vários deuses. Vamos lá, ver duas características fundamentais que marcavam essas narrativas. Vamos lá ver, olha aí. Duas características que marcavam, né? A primeira, está aqui, ó. Elas exprimem uma visão de conjunto sobre o mundo, tá? Como é que é o mundo, né? Então, ela exprime isso, uma visão. A segunda, exprime, né? Tratava do mundo em relação relação direta com o sagrado. Eram religiosos. Então, assim, para os gregos, veja bem, vem aqui comigo. Para os gregos, essas duas características, elas vislumbravam. Para me ter uma visão de mundo, eu vou recorrer à mitologia. Chama-se cosmogonia. Cosmogonia é a criação do universo, do mundo, das coisas, através da mitologia. E a relação direta com o sagrado, que é a questão religiosa. Então, duas características comuns à mitologia, ok? Por exemplo, na atualidade chamamos de sagrada, né, a dimensão que algumas pessoas consideram superior ao mundo e fonte de explicação para ele, tá? Então é a questão do sagrado. Então trago tudo isso para poder explicar a questão da mitologia da realidade. Vamos lá? Continuando. Por exemplo, a mitologia grega era desnecessária pensar o sagrado. Então não pensava como exatamente maior. O sagrado não era maior que o mundo, tá? Aí, ó, a palavra cosmogonia. Veja bem, vocês já aprenderam etimologia, e a etimologia da cosmogonia é aquilo que fala, né? Cosmos, é a história, o imaginário, a origem do mundo. Como surgiu? Os seres divinos não eram vistos como criadores. Isso para os gregos, ok? Eles não criavam o mundo. Ou seja, acreditavam que o mundo sempre existiu. Tá? Veja bem, eles pensavam que nada vem do nada e nada volta para o nada, porque o nada não existe. Então, assim, ó, para os gregos, veja só a visão dos gregos, vem aqui comigo. Os gregos, a visão deles, a cosmogonia que eles tinham, que já existia um mundo ali, já existia. Não veio do nada, não criou assim, não tinha nada e de repente apareceu. Para ele já tinha um mundo, mas só que era um mundo caos, bagunçado. Estava um caos. Imagine você entrar no seu quarto, né? Entra lá, abre a porta e, nossa, a sua mãe diz, meu filho, que caos no seu quarto, o que é isso? Vamos organizar. Essa organização é aquilo que já existiu no seu quarto, tá sujo, tá, né? Aquela bagunça de perna pro ar, aí você vai fazer toda aquela organização daquele ambiente, daquele quarto.
A visão dos gregos era mais ou menos isso. O mundo existe, mas estava o caos. Caos, a palavra significa bagunça, perna para o ar, assim como o nosso quarto, né? Então é nessa perspectiva. Então, nesse âmbito, né, que você... Às vezes o estudante está dentro da sala de aula atrapalhando, bagunçando, pulando cadeira, virando, falando alto. Aí o professor, nossa, a sala está um caos aí com essa pessoa. Então vamos voltar e organizar. Pensa no mundo grego. Ó, já existe a sala de aula, vamos organizá-la, né? Platão já disse isso, ele mencionou na sua obra, A República, né, e o Fédon, que o mundo já existia. Porém, apareceu um ser divino, né, um ser superior, chamado Demiurgo. O Demiurgo viu o caos bagunçado e organizou tudo. Isso no pensamento de Platão, ok? Então, vamos lá, continuando, vamos entender mais e adentrar, né, para entender mais um pouco sobre isso. Vamos lá, vem aqui comigo. Para os gregos, o mundo sempre existiu. Olha, interessante, né? Não cabendo na maneira grega pensar algo como a criação do mundo. Então, não é do nada, tá? Eles acreditavam que existia um caos. Lembra do quarto aí, ó? Um material desorganizado e no qual os deuses puseram ordem. Tá aí, ó. Alguém chegou e pôs ordem. Seu quarto tá lá bagunçado, seus pais vão lá, ou você mesmo, né? Toma consciência das coisas e vai organizar seu... A escola tá bagunçada, vamos organizar. De tempos em tempos, tudo seria destruído. Tudo, né? Mas a base de tudo continuava e dava origem a novos ciclos da existência. Sempre ia. É um ciclo. Veja bem, olha só. Vamos trazer essa narrativa para a nossa vida. O professor Hélio nasceu, foi criado, criou uma consciência de conhecimento racional, inclusive consciência mítica, né? Que eu gosto muito dos mitos. Depois foi para o outro lado, faleceu, né? Ou seja, de tempos em tempos vai se renovando. Nasceu outros, né? Meus filhos, etc, etc. Então é uma renovação, como se fosse um ciclo, ok? Mais ou menos essa ideia. Então criou nova existência. Vocês vão perceber lá na frente, na mitologia nórdica, ela tem algo em comum, tá? Tem os nórdicos também, os deuses se destroem, somem e aparecem novos deuses. É um ciclo, né? Agora na romana não, a romana eles têm a distinção que os deuses são eternos, né? Nunca morrem. Vamos lá? Bem legal isso, olha, essas diferenças, né? Esse material inicial, os gregos chamavam de quê? De physis. Significa natureza, ok? É a palavra grega. Natureza das coisas e natureza humana. E ao princípio eterno, ao dado que permite explicar a transformação das coisas, que chamava de arqué. O arqué é um princípio que dá origem, tá? Origem e transformação das coisas. Além da physis, da natureza, e da arqué, o princípio que dá origem às coisas, transformação, os gregos acreditavam também que em uma vitalidade ou uma força que se manifestava em tudo. Existia, tá? Uma força, algo como uma vida que anima a física, a natureza. Bem interessante isso, ó. Existe a physis, né? Vem aqui comigo. Existe a natureza, a physis. Existe o arqué, o princípio que movimenta, que dá ordem, né? O transforma. E eles acreditavam que existia uma vida por trás aí, algo ânima, né? Imaterial, incorpóreo, que dava ânimo à natureza, à física. Platão vai chamar isso de alma. Por que alma? Porque ele disse que a alma é um princípio que dá vida à matéria. Quando a alma sai da matéria, a matéria já não é mais. No caso, a morte na vida humana, né? Entenderam? Só estou trazendo essa analogia, essa forma de pensar, que é dos gregos lá. O Platão também, é claro que os mitos é bem antes de Platão, mas ele trouxe essa influência, né, para a maneira dele pensar, de analisar as coisas. Viu que a alma, né, ele considerou isso como alma. Olha só, além disso, essa vitalidade, eles davam o nome de psique, né, psique, que traduz em português como psique, ou alma, né?
tem a psicologia, né, psique. A gente chamava isso de algo imaterial, esse pensar, esse além, como alma. Exemplo, gente, faça a experiência. É claro que eu não estou trazendo comprovações racionais, tá? É só análise filosófica, tá? Pega um livro, pega um texto, né? Você vai ler um texto. Aí você diz, ó, aí não faça barulho, não leia com a boca. Aí você começa a ler com os olhos, pensar. Porque os sentidos, né? Aí eu começo a analisar. Quando eu leio o texto, com os olhos, eu vou movimentando algo dentro de mim. O que é isso? O que se caracteriza? Não estou confirmando, mas pode ser que seja, né? Algo, né? E além. Ok? Então, vamos lá, continuando, olha aí. Agora, vem aqui comigo de novo, só para a gente fazer uma análise, ó. Vimos né, na mitologia grega. Por exemplo, mitologia grega, nós vimos que os deuses, né, as suas narrativas, seres, eles somem, né, com o tempo e aparecem outros. Então, eles não guardam, né? E algo sobrenatural, né, que é a questão da física, da natureza, a questão do arqué, a transformação, e existe algo que é psique, que é a alma, que faz movimentar essa tríade, né? Agora vamos ver a análise da mitologia romana, né? O que eles vão dizer? Eu coloquei alguma análise, eles dizem que os seres são eternos. Vamos lá confirmar isso? Olha aí. A mitologia romana é o conjunto de crenças, histórias, ó, aqui já vai com, depois vocês vê com as professoras de português, significado de história com E e história com H, tá? Mitos e lendas que foram contadas pelos romanos na antiguidade. Elas foram passadas oralmente, ó, viu? Lá na consciência mítica, de geração em geração. As lendas que compunham a mitologia romana estavam baseadas em quê? Em relatos sobre a origem de Roma. Então já não é o caos, né? Não organizou, é uma origem, do nada, né? A origem de Roma, dos deuses, dos homens, né? A gente entra no meio aqui também, e dos fenômenos da natureza. Tudo aquilo que envolve, né, as questões dos fenômenos, né? Fenomenológica do ser. Então veja bem, estamos aqui no meio. Vamos ver como nós aparecemos nesse mundo através do pensamento romano, né? Estamos aqui. Olha, os mitos, eles têm esses relatos para explicar algo, né? Bem interessante. Isso é ótimo, sabe por quê, gente? Isso recheia a forma de pensar, de raciocinar para alicerçar o conhecimento. Ou seja, claro que eu não vou me fixar, né, me andar com uma alicerce para a minha vida apenas sobre na mitologia. Não, ó, são histórias recheadas. Você está trilhando um caminho, veja bem, não é, Vitor? Aí, ó, um grande abraço para ele. Trilhando, né? Eu, Vitor, aqui trilhando um caminho. Aí, de repente, aparece lá a história mítica, né? Já é um recheio, tá? Aí aparece ali a história do racionalismo, do empirismo, né? Do fenomenalismo. Então, vários pensadores foram trazendo. A ciência surgiu, a medicina, etc. Ou seja, são recheios que aparecem ao longo da sua vida para engrandecer mais o seu pensar, né? O seu raciocínio. Então, são coisas maravilhosas. Eu gosto muito, né, de ouvir mitologias maravilhosas para a nossa vida, ok? E às vezes, olha só, às vezes alguns mitos que se identificam com a gente, tá? Isso mesmo. Por exemplo, é o mito do Narciso, né? Narciso é um mito daquela pessoa que gostava muito de si mesmo. Ele gostava tanto dele mesmo, assim, com um grande egoísmo, que ele viu a imagem dele tão bela num riacho, reflexo da sua imagem, ele se apaixonou tanto pela sua imagem que ele acabou se afogando, caiu, ficou encantado, embebado por aquilo. É o extremo, né? É o extremo das coisas. Então, ó, o mito do Narciso, né? Tem pessoas que é narcisista, que a gente coloca, né, uma ideia. Não estou julgando, ok? Por outro lado, né, existe vários tipos de mitos. Muito legal a mitologia grega, romana, nórdica, brasileira, recheada de histórias maravilhosas. Os egípcios também têm algo a oferecer, que a gente pode tirar uma lição para nós, ou seja, até se identificar com aquela mitologia, ok? E aí vocês vão vendo, né, e se identificando com algum tipo. Vamos lá, continuando, olha aí. Antes da expansão do cristianismo na Roma Antiga,
A religião do povo era o quê? Politeísta, gente. O que é isso? Poli. Poli são vários, né? Ó, do grego. Outra etimologia, viu? Teísta, gente, é... O que é teísta? Deus, né? Ou deuses. Então, vários deuses. Poli, vários deuses. Então, eles cultuavam. Por exemplo, vem aqui comigo. Veja bem. Se está chovendo e eu quero que pare a chuva, eu vou me cultuar um deus da chuva. Então, era um tipo de deus. Se eu quero um romance, né, eu vou me basear com o deus do romance, do amor, etc. Se eu quero um sol, né, um calor hoje, eu vou cultuar um deus, né, do sol. Se alguém na família ou eu estou doente, vou cultuar um deus da saúde. Para os romanos eram vários deuses politeístas. Então, imagine se eu cultuasse 35, né, deuses de maneira diferente, distinta, conforme cada situação da minha vida. A saúde, a educação, esporte, lazer, bem-estar e etc. Então, eu ia cultuar, né, fazer um cenário lá de vários deuses. Cada um fazia seus sacrifícios, né? Então, era mais ou menos essa ideia. Vamos lá? A vida dos romanos estava intimamente relacionada com o quê? Com a religião. Portanto, com os deuses do panteão romano, né? Panteão é um ambiente, né? Um local. Eram eles que favoreciam o quê? As colheitas, a saúde, a proteção, a harmonia, a prosperidade entre os homens. Então, eles tinham, conforme acreditavam, né? Eles achavam que aquilo ia realizar-se, então eles acreditavam naquela situação. Em que situação? Em algum tipo de Deus, ok? Mais ou menos isso. Os deuses romanos eram imortais, veja bem. Perceberam que lá para os gregos eles não eram imortais, eles sumiam e apareciam outros? Para os romanos eles possuíam características humanas, né? Relacionadas aos sentimentos, né? Ao amor, ao comportamento e aparência física. Diferente da mitologia grega, os deuses romanos não tinham contato com os seres humanos. Veja bem. Os romanos não tinham, né? Os gregos já tinham esse contato. Outra diferença, né? Para não confundir o nome entre os deuses gregos e romanos, segue o quê? Uma lista dos principais deuses romanos e seus correlatos gregos. Só para a gente não confundir. Fizemos uma tabela aqui, ó, para a gente entender mais ou menos. Por exemplo, aqui, ó, os romanos, né? E os gregos. Poderia ter colocado aqui aqui do lado os nórdicos, né? E aqui os brasileiros. Porém, fica com vocês, tá? Essa missão. Faça uma tabelinha bem legal, olha. Pra vocês entenderem as culturas, distinções, etc. Ó, Saturno. Saturno para os romanos, é o Cronos. Para os gregos, é o deus do tempo e das sementeiras, né? O Cronos. Por exemplo, lá no mundo grego, o Cronos engolia os filhos, né? Aí Zeus, Poseidon e Hades se defenderam e aprisionaram Cronos. Ó, a etimologia dessa palavra Júpiter, do grego, significa jovem. Vocês aí, ó, primeiro ano, ensino médio, vocês são Júpiteres. Júpiteres, ou seja, jovens, né? Ó, para os romanos, Júpiter é o mesmo que Zeus para os gregos, pai dos deuses, dos céus, da chuva, da luz, do raio. Por exemplo, para os nórdicos é Odin. No Brasil, por exemplo, indígena, né, é Tupã. Aí vocês falam quilombola, né, que é os africanos. A gente vai ver depois, tá? Pra gente... Olha que tabela legal, né? Monte a sua aí. Coloca aqui, ó, os quilombolas. Ó, agora vamos pegar aqui o Marte, ó, né? Marte, que é o planeta vermelho, né? E Ares, ó, o mesmo, deus das colheitas e da guerra. Vamos pegar aqui o outro. Vamos ver, Apolo. Olha o que tem em comum. O Apolo é o mesmo para as duas, ó. Porque Roma e Grécia tem algo em comum, bastante. Bastante coisas próximas, né?
E assim vai, tá? Ó, onde entra aqui o Plutão, ó, Hades, né? Deus do submundo dos infernos. Muito legal essa tabela, gente. Forme a de vocês, acrescentando romano, gregos, nórdicos, brasileiros, né? Indígenas e quilombolas. Faz essa tabelinha para vocês analisarem, bem legal. Vamos exercitar. Agora, olha só. Chegando, né, ao tópico, né, final da nossa aula, nós vamos ver agora a mitologia nórdica. Qual é a diferença? O que que tem a oferecer para nós? Vamos lá? Olha só, vamos ir. A mitologia nórdica ou germânica foi desenvolvida nos países escandinavos, né? Ou nórdicos, um dos dois. Como hoje atualmente é a Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia e Dinamarca. Então são países lá dessa região. A mitologia nórdica possui grande importância na configuração da cultura dos antepassados desses povos. Constituída, né, de deuses, heróis, anões, gigantes, serpentes, lobos, feiticeiros, as lendas relatam acontecimentos que procuram explicar o quê? A origem da humanidade. Veja só, gente, tem algo em comum, né? A vida após a morte, fenômenos da natureza e outros. Então, isso é comum para os mitos das culturas distintas. Por ser crença entre vários povos, é também chamada de quê? Mitologia viking ou germânica. Tem até filmes, né, dos vikings. Continuando. A mitologia nórdica é composta por 9 mundos. Vou tentar falar aqui, que é complexo isso aí demais. Ó. Midgard, né? Terra-média do reino dos humanos. Asgard, separado do mundo dos humanos por imensos muros, que nós vemos no filme, né? Niflheim, né? Governada pela deusa Hel. Vanaheim, mundo do repouso dos deuses Ivani. Olha que interessante, né? São nomes distintos, né? Vamos ver mais. Svartalfheim, né? Local onde os deuses subterrâneos, chamado de... onde morava Lidwolde, né? Significa Hades, né? O Hades é do submundo. Jotunheim, reino dos gigantes. Veja bem, ó. Nidavelli, reino dos anões. Olha só a distinção, né? Muspelheim, reino do fogo. E o nono é Elfheim, né? Que é reino dos elfos. Onde eles habitavam, moravam lá, né? Nessa perspectiva, nesse ambiente, né? Nesse local. Bifrost, né, é o nome dado à ponte que ligava. Você vê no filme também, né, aquela aqui para outros mundos, uma passagem. Yggdrasil, né, a árvore mítica e sagrada da mitologia nórdica. Valhalla, chamada de Salão dos Mortos, né. Ragnarok corresponde ao local do destino final dos deuses, a batalha de Ragnarok, né, onde o destino deles, dos monstros, né, se localizavam. A mitologia nórdica, os deuses não são eternos, veja bem. Ó. E com a batalha de Ragnarok, muitos deles morrerão, dando origem a outros novos deuses. Aqui, ó, deuses da mitologia nórdica, né? Odin, Tyr, né? Thor, tá aqui o Thor, bem conhecido dos filmes, né? O que mais? Freya, né? Deusa mãe. Loki, né? Que é irmão de Thor. É o gigante, né? Aquele que é ruim, é o mentiroso. Então, mais ou menos, essa é a ideia dos gregos, né? Dos deuses, tá? Então, vem aqui comigo, olha só. Então, foi aí, né, que nós vimos a nossa mitologia. 3, né? 3 culturas. Veremos mais, né? Muito legal, interessante para a gente entender um pouco. Então, olha só. E você não saia daí, não. Porque... temos mais, né, durante essa aula. Tchau, tchau!